noite! Com sotaque de gaúcho ou sem sotaque de gaúcho? Com sotaque. Olha que eu sei fazer, hein? Aí também depende se é de Taquari ou se é de Porto Alegre, é diferente. É de Taquari? Vou pensar. Quem sabe no final, né? Ah, muito obrigada pela acolhida. Muito obrigada por ver tantos rostos conhecidos, por ver o sorriso nos olhos de cada um tão amistoso, tão acolhedor. Que a paz do Mestre Jesus nos acolha e que nós possamos ter serenidade de pensamento, que o nosso coração, nosso terreno fértil nessa noite possa ter o melhor aproveitamento de tudo que nós vamos refletir nessa noite, de todos os tratamentos que serão feitos com a ajuda dos benfeitores espirituais. Que eles nos protejam hoje e sempre. Muito obrigada. Bom, na verdade, essa palestra começou porque há 4 semanas atrás eu fiz um Vibrando com Plenitude e era sobre a semente. Então eu achei que era um título tão próximo da minha vida de infância, antes de vir para cá. E achei que seria interessante falar sobre isso. Então, o título de hoje é As Sementes e o Terreno. E claro, é sobre a primeira e talvez a mais famosa parábola de Jesus, que é a parábola do semeador. Sabemos que são 32. E essa parábola especificamente do semeador, ela está em 4 evangelistas. Está em Mateus, capítulo 13, versículo 3 a 9. Em Marcos, capítulo 4, se não me engano, também versículo 3 a 9. E em Lucas. Então, ela está em 3 evangelhos diferentes, mas dizendo, o que vou dizer agora. Parábola do semeador. Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, os abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60, outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Para a gente entender essa parábola, o início dela, a gente tem que voltar 2000 anos na Galileia para ter ideia de como a agricultura acontecia 2000 anos atrás. A gente sabe que na agricultura de hoje, nós preparamos um terreno para ir depositar as sementes. Naquela época não era assim. O que os pastores faziam e os agricultores, eles logo depois da colheita retiravam tudo que tinham que recolher, colhiam e logo em cima disso eles jogavam as sementes. Então eles jogavam as sementes na terra ainda revirada da colheita, nas pedras que eventualmente tivessem se movimentado no terreno, nos espinhos, nas ervas daninhas. Então esse terreno ficava todo revirado. Aí eles depositavam as sementes. Depois disso, eles vinham com os animais com uma espécie de arado e aí sim sulcavam a terra. Com esse sulcar da terra, eles jogavam as sementes em lugares, às vezes sobre as pedras, às vezes sobre os espinheiros, às vezes sobre ervas daninhas. Então veja como Jesus, com toda a sua sabedoria, sabia que ele tinha que falar para pessoas que tinham esse altar na natureza, que trabalhavam arduamente. Quem trabalha com agricultura sabe como é um trabalho árduo. Então ele sabia como tocar o coração deles, Sabia que eles, ao entardecer, iam nas sinagogas, tinham todo o aprendizado moral do Velho Testamento, e Jesus compunha isso de uma forma carinhosa para que eles pudessem ter um melhor entendimento. Depois eles
ele explicava melhor a parábola e cada um dos evangelistas mostra a forma como ele explicou, que praticamente é toda a mesma maneira. Então a parábola do semeador veio como a primeira, mas como trazendo a palavra de Deus para essas pessoas que tinham esse anseio, né, de conhecer mais. Também nos mostra que Deus jogava sementes no coração de todas as pessoas, né? Até hoje, todas as pessoas recebem as sementes divinas do Evangelho. Sejamos nós bons, maus, ainda em crescimento, outros ainda um pouquinho mais atrasados. Sabemos que a estrada da evolução é longa e cada um de nós está em um ponto dessa estrada, né? Então, Deus joga essas sementes do amor, do conhecimento, no coração de todos nós. Mas como nós estamos em locais ainda um pouquinho diferentes, a gente tem uma absorção um pouquinho diferente. A gente recebe essa semente de uma forma diferente. E assim também, a gente vai pensando que se naquela época as pessoas ouviam o que Jesus falava muito atentamente para tentar se localizar, hoje em dia eu vejo que com esse momento que a gente está vivendo, né, todos nós estamos sedentos, né? Eles também eram sedentos da palavra do Senhor, mas nesse momento específico na Terra, todos nós estamos sedentos. Nós estamos mais abertos, mais dispostos a ouvir os ensinamentos de Jesus, as sementes do Evangelho, o que nos traz um conforto muito bom. Então, Jesus trazia isso para os agricultores, porque sabia também que entre explicar o Evangelho, né, onde a gente tem que ter fé, crença, e o agricultor que tem que ter fé e crença de que vai dar certo, de que a chuva vai vir no tempo certo, de que o sol vai vir no tempo certo, que o terreno vai ter os nutrientes necessários para essa colheita. Para entender a parábola, é muito importante entender então que nós estávamos há 2000 anos atrás, né? Que as orientações divinas vão a todos os corações, como eu já falei. Nessa parábola nós temos elementos implícitos, que são que Deus nos daria a chuva, o sol, os nutrientes, corrigiriam o crescimento e as sementes. Eu poderia falar de várias sementes nessa noite, né? Na verdade, a parábola não fala de nenhuma cultura específica. Mas eu resolvi trazer a cultura do arroz, porque eu nasci e cresci dentro de uma fazenda de arroz. Também para homenagear o meu pai, que cresceu numa lavoura de arroz, os meus tios, os meus avós. A família da minha mãe trabalhava nas fazendas, mas era com gado, com leite, e a família do meu pai, então, era o cultivo do arroz. Eu sei que quem cultiva a terra tem que ter uma crença no Senhor absurda. E eu vou dizer para vocês que eu nunca vi um agricultor, pelo menos ao redor das pessoas com quem eu convivi, que vinha chuva, vinha a enchente, vinha coisas na natureza que eles não estavam preparados. Imagina, eu estou falando disso há 50 anos atrás. Eu nunca vi um agricultor esbravejar ou reclamar de Deus das coisas que estavam acontecendo. Eu sempre vi uma aceitação, uma resiliência, a próxima colheita vai ser melhor, porque quem planta arroz precisa de água no pé e sol para que ele cresça rapidamente, né? E é um cultivo do verão, então ele é muito exaustivo. Se você falar 50 anos atrás, não existiam colheitadeiras, era tudo com foice. E eram feitas medas de arroz para depois, então, eles serem levados para os engenhos, né? Mas hoje em dia tudo é muito mais facilitado. Claro que quando eu vivia lá era tudo muito mais artesanal, muito mais braçal, o que exigia uma dedicação física e emocional muito grande, né? Então eu acredito que quem trabalha com a terra, por isso Jesus falou com os agricultores, já tem esse entendimento e essa relação de acreditar que as sementes virão no tempo certo, que tudo vai acontecer no tempo certo. E se não aconteceu, num próximo momento virá. Aproveitamento das sementes. Então, as sementes nunca nos faltarão. Se nós avaliarmos a parábola, quando começa dizendo que Jesus, né? Nós, na verdade, poderíamos ter várias interpretações dessa parábola, mas hoje a gente vai interpretar que Jesus é que semeava a palavra de Deus. E
ele na parábola não fala que ele saiu a semear e que ele tenha parado de semear, né? Ele saiu a semear e foi semeando. E quando ele não mais semeava aqui ainda depois, ele mandava sempre os seus emissários, todos os espíritos de luz que vieram nos ajudar na Terra depois da sua passagem e mesmo antes da passagem dele. Então, os seus emissários sempre estão a nos trazer sementes, todos os dias. Essas sementes podem vir de uma forma muito simples, podem vir através de uma leitura de um livro, podem vir através de uma mensagem de WhatsApp de um amigo querido, podem vir através de você abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e achar uma passagem boa. Essas sementes vêm das formas mais variadas e singelas, elas não precisam vir com o endereço certo, semente divina. Basta que nós estejamos com o nosso coração aberto, com a percepção, os nossos canais, né, totalmente expostos para receber essas sementes. Então, o aproveitamento depende de nós, depende do momento em que a gente está, como nós estamos preparando o nosso terreno interno. Então, se elas nunca faltam, a gente precisa pensar de como nós estamos recebendo cada uma delas. E aí Jesus fala dos 4 tipos de solos, né? O solo à beira do caminho é o primeiro que a gente vai pensar nessa noite. Quem já andou em estrada de chão aqui? Sério? Eu achei que aqui era todo mundo urbano. Achei que só eu andava em estrada de chão. Bom, mas eu aposto que eu andei mais quilômetros. Oi? Entrada de terra. Então, entrada de chão não? Ah, no sul é de chão. Olha, guri, você me respeita. Você sabe que estrada assim, de chão batido, era, eu acho que o que eu mais caminhei durante toda a minha infância, porque eu caminhava mais ou menos umas 2 horas para ir para a escola e depois umas 2 horas para voltar da escola. E eu ajudei a bater. E de que chute? E o que que acontece? Sim, eu usava quichute até o meio do ano, que depois ele furava, eu botava uns adereços, aí ele virava outra coisa, né? Porque imagina, chão assim, né? Então, o que que acontece com esse solo? Ele é um solo compactado, nada penetra nele. Vamos pensar que ali passaram carroças, carretas, carros, pessoas de quichute ou não, e que essa terra foi ficando compactada. Então, o primeiro solo, que é o solo ao longo do caminho, é um solo impermeável. Porque Jesus comparou o solo ao coração, porque os judeus naquela época viam no coração o órgão que pensava, que assimilava, que recebia uma mensagem e tinha condições de responder. Por isso é que eles falaram do coração, fizeram essa relação. Então, se nós pensarmos num solo compactado, não entra nem água, a água fica em cima, paradinha ali. E o coração compactado é aquele coração embrutecido pela vida. Nada acessa ele. Ele vê tudo como se fossem coisas que não acessassem ele, sabe? Ele vê um filme bonito, ele não vai se comover, ele vê coisas que poderiam tocar o coração dele, mas ele permanece impermeável, permanece intocado. Mas claro que Deus jamais esqueceria um coração ou um tipo de solo, porque todos nós vamos nos transmutando, né? Nós vamos transmutando de um tipo de solo e Jesus começa a falar de um solo menos permeável, mais difícil de ser trabalhado e vai até o solo fértil, que é aquele solo já mais preparado para as sementes de luz e as sementes divinas do Evangelho. Então, esse solo compactado é o nosso coração ainda um pouquinho embrutecido, né? Mas claro que como Deus quer acessar a todos, existe um recurso. Para cada tipo de solo, Deus vai usar de algum recurso para nos ajudar a progredir para os outros solos. Esse solo embrutecido, a dor vai fazendo sulcos nesse coração. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando eu tive perdas de pessoas muito próximas na minha família, eu tinha a sensação, e eu falei isso para minha mãe, que eu tinha um rasgo no meu coração. Certas dores nos provocam essa sensação, como se o teu coração tivesse lavrado, como se ele tivesse exposto. Nunca nós estamos tão abertos e sedentos à palavra do Pai do que quando nós passamos por dores muito profundas.
Quando a gente passa por dores, a gente quer vir aqui, não aqui, mas em qualquer casa religiosa ou em qualquer lugar que vocês se sintam bem. A gente quer ler, a gente quer acessar e entender por que aquilo está acontecendo com a gente. Por que aquilo está acontecendo daquela forma? E isso nos expõe, abre o nosso coração, faz com que esses sulcos no nosso coração consigam ter um pouquinho de ar ali, uma permeabilidade. A gente consegue ficar mais acessível às sementes divinas do Evangelho, mais receptivos. Então, se nós formos considerar isso, se as dores provocam esses sulcos no nosso coração, de uma forma ou de outra, todos nós, estejamos nós com o Covid, graças a Deus não estamos porque estamos aqui, ou não, todos nós estamos passando por sulcos no coração de março para cá. Que não seja físico, que seja a perda de alguém, alguém que ficou enfermo, pessoas que ficaram enfermas e desencarnaram nesse período sem ser do Covid, de outras doenças que surgiram rapidamente e ceifaram muitas vidas. Quantas surpresas e quantas coisas mudaram na nossa vida de março para cá, né? Isso tudo são sulcos que Deus foi fazendo no nosso coração, mas não só no nosso coração, no coração da humanidade inteira. Então, se nós imaginarmos que este momento pandemia, que o Covid que veio e que veio do Oiapoque ao Chuí no Brasil e de todos os rincões do planeta terrestre, não existe ninguém que esteja fora desse grupo. Todos nós, né, agora estamos com o nosso coração com sulcos. E de alguma forma nós estamos recebendo sementes divinas, conhecimento, aprendendo a ter mais resiliência do que nunca, porque todos nós estamos na mesma página. Antes a gente podia ver um tsunami em algum lugar, um furacão em outro lugar, né? Um terremoto. Agora é o mundo inteiro que está passando por esta mesma transformação de coração, que está passando por essa transformação de um tipo de solo muito difícil de ser trabalhado. Então imaginem que assim que isso passar, quantos, né, de nós vão se sentir aí com o coração com outro tipo de terreno, mais receptivo, mais resiliente, mais feliz com o que se tem, né? Então, esse é o primeiro tipo de solo. Melhor a gente pensar assim. Vamos pensar que o coração é um terreno vasto e que o nosso coração tem vários tipos de solo. A gente pode imaginar que em alguns aspectos da nossa vida a gente tem ainda um solo um pouco impermeável, né? Porque a gente ainda está encarnado e a gente ainda está passando por um processo de resiliência e de aprendizado constante. Mas ele não é só, o coração não é feito só de um tipo de solo. Depois, mais tarde, a gente vai falar sobre isso. Então, é a dor, são esses reveses da vida que vão transmutando os tiranos do passado em anjos do porvir. Vamos pensar agora individualmente, em cada um de nós, porque isso é uma reflexão interna. Quantos de nós, como nós estaríamos se nós não tivéssemos passado pelo resultado do que fizemos de errado no passado, pelas dores que passamos, né? Se a gente pensa assim, a gente faz uma coisa errada e aquilo não toca o nosso coração, a gente não sabe que fez aquilo errado, mas quando a gente começa a ter consciência das coisas erradas e vai mudando, é graças a esse sentimento de dor, de perda que a gente tem. Então, se não fosse a dor, essa mestra divina, talvez o nosso coração ainda tivesse ainda mais embrutecido. Então, a dor é uma das maneiras. Eu trouxe esse livro aqui, depois se vocês quiserem ver, que é do Leon Denis. Tem um capítulo aqui que fala do pensamento e do caráter. E ele fala em uma parte aqui que as dores são como sulcos na alma, para que a alma receba virtudes de paz, de bem-estar, de harmonia. Então, tudo é um processo. E a gente vai de um tipo de solo bem pouco permeável para o próximo, que é o segundo tipo. O segundo tipo é as pedras que estavam à beira do caminho. Já existia uma certa absorção, já existia um pouquinho de terra sobre essas pedras, né? Porque ele fala lugares pedregosos, e ele fala que a semente brotou rapidamente sobre as pedras, porque tinha um pouquinho de terra. Mas porque carecia de profundidade, porque as raízes não eram profundas, veio o sol e crestou essa plantinha.
matou essa plantinha. Esse tipo de solo, se nós formos considerar o nosso coração, são aqueles momentos da nossa vida em que a gente tem contato com as sementes divinas, a gente tem contato com o Evangelho de Jesus, mas ela não chega a fazer parte do nosso coração, ela não chega a fazer parte da nossa vida. Toda vez que a gente começa a aprender, eu imagino que todos nós aqui tenhamos experimentado isso, quando a gente tem um coração bem embrutecido, a gente faz algumas coisas equivocadas e a gente não se dá conta, porque a gente não tem esse conhecimento de que está fazendo as coisas erradas. Quando a dor vem e a gente começa a ter algum tipo de conhecimento, o que acontece? É como se uma luz mostrasse dentro da gente com um holofote aonde a gente está errando, porque a gente está começando a ter um conhecimento. Então, toda vez que a gente recebe um conhecimento, vem a luz da consciência. Né? E isso é difícil, porque às vezes as pessoas perguntam, mas nossa, antes eu não fazia nada, não fazia, não lia, agora eu estou lendo e parece que as coisas estão mais difíceis na minha vida. Na verdade, não é que elas estão mais difíceis, é que toda vez que vem um aprendizado, nós somos testados nesse aprendizado, né? Existe um testemunho. Até onde você já entendeu isso? Até onde você está disposto a continuar o seu conhecimento, a aprofundar essas raízes, né? Então, esse é o grande detalhe da semente que caiu sobre a pedra. Ela brotou rapidamente, mas morreu por falta de continuidade. Né? A gente não deu para aquela sementinha os nutrientes que ela precisava para crescer mais. E assim ela padeceu. É muito difícil a gente começar um estudo ou um novo momento na nossa vida e dar uma continuidade assim, porque a nossa vida ela não é cíclica, né? Ela não é assim, ela tem altos e baixos, a gente vai passando por momentos de alegria, de tristeza, de aprendizado, tropeços que a gente vai dando. Então, esse solo pedregoso, ele é na verdade para a gente um exercício no sentido de que quanto mais a gente tiver força interior, que existe aquele poder interior e existe a importância do que os outros dão pra gente. Quem tem poder interior, que se conhece, que aprende onde está as suas mazelas, que aprende aonde precisa melhorar, que aprende a se conhecer, e aqui é esse tipo. Qual é o recurso utilizado para que a gente possa melhorar esse solo pedregoso? Aprofundar os conhecimentos dentro do nosso coração. O que nos faz bem, o que não nos faz bem, aprender a se conhecer melhor. Né? Quando a gente tem esse poder interno, quando a gente acredita no que sabe e faz e demonstra aquilo que você realmente sente, você acaba se imunizando de muitas coisas externas, né? Porque as pessoas podem nos fazer mal, as pessoas podem nos desejar o mal, faz parte do crescimento de todos nós. Mas se a gente tiver esse poder interno de dizer, não, eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, a minha consciência está tranquila de que eu estou no caminho certo. Então, esses ataques do mundo exterior, eles não entram tanto no nosso coração, sabe? A gente consegue se proteger um pouquinho mais. Então, o recurso utilizado no primeiro tipo de solo é um solo inconsciente. Ele não tinha consciência de que precisava melhorar. Então, vem a dor e sulca. É como o arado que rasga a terra. E aí a gente começa a ter uma certa permeabilidade. Esse tipo de solo, o solo já foi sulcado. Mas existem as pedras que estão lá recebendo algumas sementes. Então, a gente precisa o quê? Aprofundar as raízes desse conhecimento divino, para que a gente realmente, para que isso comece a fazer parte do nosso poder interior, comece a fazer parte da nossa vida. Sem pensar, sabe quando a coisa vem sem pensar, quer dizer que já faz parte da nossa vida. O terceiro tipo de solo também é um solo fértil, porque Jesus falou, as sementes caíram, né, sobre os espinheiros. Então existe uma certa fertilidade ali naquele solo. A questão aqui tem os espinhos, que abafam as sementes do Evangelho, as sementes divinas. Aqui, o recurso utilizado é a vontade e livre-arbítrio. Nós já temos uma certa consciência, já passamos por momentos de dor, aprendemos que temos que olhar para dentro e nos avaliar, não avaliar o esposo, a vizinha, né, os outros. É a gente, é o nosso coraçãozinho que a gente está avaliando nessa noite.
Aqui o recurso utilizado de Deus para nos ajudar a chegar no terreno mais fértil é a vontade e livre-arbítrio. Porque aqui eu tenho escolha. Aqui eu tenho os espinhos, que se eu deixá-los crescer, eu vou estar me abrindo à dor, né? Aos arranhões desses espinhos. Eventualmente eu vou estar arranhando o meu próximo com esses espinhos, quando eu deveria estar dando flores para o meu próximo. Porque às vezes a gente não se tratando, a gente não se conhecendo lá dentro mesmo, a gente acaba machucando as pessoas que a gente mais ama, que a gente mais gosta. Às vezes por desconhecer o caminho certo, às vezes por uma impaciência, né? Então, aqui a vontade e o livre-arbítrio que a gente fala tanto na doutrina espírita vem como uma luva. A gente vai precisar de vontade para tirar esses espinhos e deixar que as plantas do Evangelho cresçam no nosso coração. Aqui é um momento de decisão consciente, já não é mais inconsciente. Lá na dor era totalmente inconsciente, nas pedras a gente tinha uma semiconsciência de que precisaria se aprofundar em nós mesmos. Aqui nesse terceiro tipo de solo, a nossa vontade vai prevalecer. Cabe a cada um de nós. Isso está no nosso coração. Às vezes a gente joga sementes que vão machucar o nosso próximo. A gente sabe que como é que tem uma frase, né? O plantio é voluntário, mas a colheita é obrigatória. Tudo aquilo que a gente planta vai produzir. Se eu plantar conchego, amor, sinceridade, carinho, vontade sincera de ajudar o meu próximo, de estar com o meu próximo, essa colheita vai voltar. Mas se ao contrário, a gente ainda por um momento de descuido, plantar discórdia, intriga, coisas que vão ferir com os espinhos as outras pessoas, isso também vai voltar no nosso coração de alguma forma. Às vezes no momento em que nós não estamos preparados para receber, eles vão voltar. E aí a gente vai se perguntar, mas o que foi que aconteceu, né? Onde que eu errei? Aí que a gente vai ter que, através do livre-arbítrio, analisar tudo que a gente fez. A gente sabe que todos nós estamos aqui num processo de aprendizado. É uma estrada longa. Não adianta a gente se penalizar por cada erro que a gente faz. Mas se a gente conseguir se perceber nesses erros e tentar a cada dia fazer a gente assim, bem pouquinho, um grãozinho de arroz, um pouquinho só, já faz uma grande diferença. Então, aqui nesse terceiro tipo de solo, está nas nossas mãos. Façamos o que a gente acha melhor. Qual que é a sementinha que a gente vai deixar brotar no nosso coração? Né? É a semente boa, a semente que vai dar frutos doces e que de alguma forma vai reverberar em todas as pessoas que me circundam? Ou é a sementinha que vai arranhar quando crescer o nosso próximo, que vai machucar o próximo, né? Que às vezes nem espera, que às vezes o arranhão vem de quem a gente menos espera, né? Às vezes a gente não está preparado para o arranhão e você, nossa, da onde veio? Mas faz parte do nosso crescimento. E as cicatrizes também nos trazem uma experiência maravilhosa, né? As cicatrizes também são boas. Elas curam de dentro para fora, elas nos ajudam a criar coragem, robustez espiritual para continuar a nossa caminhada. Quarto tipo de solo é o solo fértil, né? Então a gente vem lá do solo de absorção bem pobre, até chegar numa terra boa. O que é a terra boa hoje em dia? É a terra que foi tratada, arada, que os nutrientes e o pH da terra foram tratados. É aquele coração que quer realmente, que está se preparando, que lê, que não só lê, porque aqui nesse livro do Leon Denis, ele tem uma passagem que fala assim, a gente precisa ler mais, mas ler com mais calma, com mais tempo, absorver o que a gente lê. Porque às vezes a gente lê tudo tão rápido, né? Ainda mais com a internet, que é uma coisa maravilhosa, obviamente, mas às vezes nos dá uma tumultuada na cabeça. É muita informação e muitas coisas diversas. Aí você fica, é verdade, não é? Então, assim, se nós, dentro de todas as informações que a gente recebe por dia, a gente pegar uma coisa específica, ler e tentar aprender aquilo, realmente que aquilo faça parte do nosso poder interior, vai nos trazer um grande benefício, né?
Então, este tipo é a terra boa. Mas veja que Jesus falou que a terra boa também tem diferença de produtividade, né? Ele falou que poderia dar 100 sementes por uma, 60 ou 30. Por quê? Porque o terreno bom, ele depende de várias outras coisas para produzir boas sementes, né? O nosso coração não só ele recebe as sementes do evangelho, mas a gente tem vários outros contextos de quão preparado nós estamos espiritualmente para continuar nossa jornada, quanto é o esforço que a gente está disposto a colocar, né? Aceitar as coisas que não podem ser mudadas no momento, né? Que aceitar agora eu acho que é a palavra de ordem. Aceitar que dói menos. Quanto mais rápido a gente aceitar, mais fácil vai passar, né? A gente está por um momento único nas nossas vidas, que a gente nunca imaginou estar passando. Então, a aceitação deste momento é a melhor coisa que a gente pode fazer. Então, a terra boa produziu frutos. É quando a gente começa a colher o docinho dessa plantação. É quando a gente começa a perceber que está fazendo a coisa certa. É quando a gente começa a perceber que o nosso plantio está indo no caminho certo. Esse é o solo que todos nós gostaríamos de ter, né, no nosso coração. Nossa vida e as estações. A gente sabe que as pessoas que trabalham com agricultura, de uma forma geral, contam com as estações para saber os ciclos que vão fazer os seus plantios para que tenham uma melhor colheita. Se a gente for pensar lá na fábula da cigarra e das formiguinhas, e a gente pensar nas estações, a gente pode pensar assim: quando nós estivermos na primavera e no verão, que é o momento em que a gente se expõe mais, está mais feliz, tudo é belo e perfumado, nós que agora já temos o entendimento do Evangelho do Cristo, deveríamos ler mais, ter mais reservas espirituais no nosso coração. Porque o outono e o inverno chegam na nossa vida. E eu imagino que esse momento em que nós estamos vivendo no planeta terrestre é um momento de outono e de inverno. É um momento de privação de muitas coisas. Então, aquela pessoa que estudou o Evangelho, que está mais preparada, ela vai conseguir passar por isso de uma forma mais fácil. Quem está mais preparado, passa mais fácil. Às vezes, pouca coisa poderia fazer diferença na vida de muitas pessoas que estão passando por depressão, momentos emocionais muito debilitados, pessoas que estão desenvolvendo doenças, né, imunes, autoimunes, porque não estão sabendo lidar com este momento diferente. Então, aqui fica um convite para cada um de nós, que nós possamos, já hoje, pensar nas estações. Fazer a reserva de elementos espirituais que nos dê conforto, que nos ajudem, que nos impulsionem nos momentos de outono e de inverno. Aqui também vale dizer que, às vezes, o outono e o inverno nos trazem as desilusões. Quantas desilusões vocês passaram aqui nesses últimos meses? Não é? A gente estava iludido, percebe que estava iludido, se desilude e fica triste. Quando, na verdade, isso é a melhor coisa que pode acontecer na nossa... Foi bem gaúcho isso, né? Na verdade... Porque, na verdade, isso é muito importante. Se nós estávamos iludidos a respeito de um trabalho específico, de um relacionamento que a gente estava começando, de um nível de amizade qualquer que a gente tivesse com uma pessoa, de um estudo, se nós estávamos iludidos a respeito de algo, Jesus nos mostrou que não é o caminho. Isto é maravilhoso. Quando nós estamos iludidos, nós estamos descendo. Quando a gente percebe a desilusão, a gente começa a subir, porque a gente começa a querer luz. Quando a gente está muito iludido com uma situação que nos envolve de tal forma, com tantas amarras que a gente tem dificuldade de sair, é como se nós estivéssemos entrando num túnel escuro. Quando a gente percebe que foi desiludido, a gente começa a sair desse túnel e começa a ver aquela luzinha lá no fundo do túnel. Então, as desilusões, aquelas bem profundas, são maravilhosas. Elas só abrem uma janela de luz no nosso coração para perceber que lá fora tem muita coisa boa. E que a gente pode aproveitar essa encarnação para fazer muitas outras coisas do que ficar iludido com uma coisa que já não tinha mais som.
que já não trazia nenhum fruto para a nossa cestinha, que não nos amparava em nenhum aspecto. Então, se as desilusões vierem, e estão vindo nesse momento, que sejam bem-vindas, que a gente consiga tirar essa viseira que às vezes impede a nossa visão cristalina, que deixa a nossa visão turva, que nós tenhamos coragem de tirar essas ilusões da nossa vida e encarar o que tiver que ser. E olha, eu posso dizer para vocês, eu passei por tanta desilusão de março para cá, que eu acho que eu tô uma pessoa muito mais forte do que eu estava em março, por exemplo. Mas isso é um exercício, né? Não vem no colo da gente. A gente vai chorar muito, a gente vai derramar muitas lágrimas, a gente vai sentir o coração da gente dilacerado. Mas o bom é que Jesus vai trazendo sementinhas do Evangelho. E esses sulcos, eles vão cicatrizando. E a gente vai se sentindo tão encorajado, tão empoderado para fazer aquilo que realmente vai nos levar a um momento de luz e de felicidade, que vai ter valido a pena passar por aquela desilusão. Vai ter valido a pena passar pelo outono e pelo inverno dessa pandemia. Porque quando tudo isso passar, nós todos e todos os que estão em casa, nós vamos renascer pessoas muito melhores, muito mais tolerantes, muito mais benevolentes, muito mais caridosas. Eu realmente acredito nisso. A gente sabe que não está próximo do fim, infelizmente. Nós gostaríamos que fosse amanhã. Mas quem sabe essa jornada vai nos levar ainda num ponto no cume da montanha, para que a gente veja um horizonte bem bonito, né? Uma lavoura de arroz bem amarelinha. Graças às lavouras de arroz eu nasci, gente. Eu não falei isso, né? Vou falar agora. O meu pai arrendou a terra que a minha mãe morava numa ilha para plantar arroz. Foi assim que ele conheceu a minha mãe. Imagina, se não fosse isso, eu não estaria aqui. Então eu tenho muito a agradecer aos granjeiros, como a gente fala no sul. Perguntas que fizeram para Emmanuel, que eu acho que vem muito nesse momento aqui. No Consolador, perguntaram a Emmanuel, na 323, em matéria de conhecimento, o que mais ainda o homem precisa, né? Ele falou, um sábio da antiguidade, disse, conhece-te a ti mesmo. Então, esse é o momento. Se a gente quer transmutar as partes do nosso coração que ainda estão embrutecidas num terreno fértil que absorva as sementes divinas do Evangelho, nós precisamos nos conhecer. Saber aonde dói mais. Saber aonde ainda a gente está carente, né? Porque todos nós temos carências. Então, conhecer-se a si mesmo é a ferramenta primordial que ele fala, o Emmanuel fala nesse livro e, né, Allan Kardec fala nos livros também, mas enfim, isso é desde sempre. E na pergunta 233, ele explica aqui a tecnologia, né? Vamos pensar assim, quem colhia arroz em 1967, não, vamos botar 70, eu já tinha 3 anos. Isso, já dei a dica de quantos anos eu tenho. Em 1970, eles tinham que trazer trabalhadores para cortar o arroz com foice. Vocês imaginam quanto tempo isso levava? Hoje em dia, o trabalho que homens faziam, talvez em semanas, uma colheitadeira faz em 3 horas. Isso é um exemplo. Vamos pensar que antigamente a gente fazia palestras no mimeógrafo. Lembra aquelas cópias? Não, o Alexandre não lembra. Porque ele é muito jovem. Eu nasci em 67. Não todo assim, todo manchado. Né? Olha quantas coisas. A gente pendurava roupa no varal. Hoje em dia tem máquina de secar, as transparências, né? O tanquinho, né? Para lavar roupa todo dia. A minha mãe lavava roupa na beira do rio. E as panelas na ilha não eram de alumínio, eram de ferro. Eram lavadas, eu nem sei, eu acho que era com palha de milho e pó de tijolo. Olha que coisa prática! O que Emmanuel fala aqui? Que no futuro você vai ter uma panela bem facinha para lavar. A tecnologia vai nos ajudar de um tanto que a gente vai poder usar o tempo que a gente usava antes, areando a panela, lavando a roupa na beira do rio, né? Tirando o leite com a mão, porque antes não tinha ordenha mecânica. Depois, quando eu cresci, o meu trabalho era lavar os tetinhos da vaca para colocar a ordenha mecânica, mas no início não tinha ordenha mecânica, era manual mesmo. Então, se a gente vê o tempo que a gente perdia em 1970
fazendo comida, cuidando da casa, as coisas bem básicas. Hoje, a tecnologia é maravilhosa, tá tudo aqui, num clique. A gente consegue falar com a mãe, consegue ver a mãe, consegue falar com as pessoas de longe, a gente consegue interagir com tanta gente, tudo está facilitado. Para quê? Tudo tem um objetivo divino. A tecnologia e tudo que veio nos trazer esse conforto é para que a gente comece a usar os nossos recursos intelectuais, telepatia, né, seu Geraldo? Tantas outras coisas que tem essência, para que a gente possa usar mais a nossa cabeça, a nossa intuição, as nossas emoções, né? Então a gente deixou aquele trabalho difícil que a gente tinha antigo, que era bem pesado e tomava grande espaço do nosso dia. A gente conseguiu enxugar isso com a tecnologia e a gente consegue ter mais tempo para poder crescer e aprender, né? Para a gente ir se melhorando. Olha que maravilha. Mas não é para melhorar o outro, né? A tecnologia não está ali para a gente bisbilhotar a vida alheia, é para bisbilhotar a própria vida, né? Aquela lá dentro, escondidinha. Porque a vida do outro a gente não vai poder mudar. Então vamos tentar mudar esse terreninho aqui, né? Cada um no seu momento. Como eu falei para vocês, notícia boa. O terreno do nosso coração, ele não é uniforme. O nosso coração é um campo vasto. Existem zonas que a gente sabe que elas são mais embrutecidas, né? Tem coisas assim, às vezes relações com a família, que a gente precisa dar uma arejada naquele terreno. Tem zonas que já tem as pedras com uma fertilidade parcial, depois a gente já tem a opção, será que a gente deixa o espinho crescer? Não, olha, eu vi uma palestra, me fez bem, eu vou deixar uma plantinha do evangelho nascer lá no meu coração, né? Os espinhos vão ficando sufocados, ao invés de sufocar a sementinha do evangelho. E depois a gente vai produzir frutos. E aí os frutos, imaginem vocês, né? Se a gente pegar um fruto e a gente abrir, a gente sabe quantas sementinhas tem. Mas se a gente pegar uma sementinha e plantar e ela germinar, a gente nunca vai saber quantas a gente conseguiu produzir, quantos frutos. Se a gente pegar um cachinho de arroz, olha que bonitinho. Se a gente pegar um cachinho de arroz, quantas medas a gente pode fazer de arroz? Quantos quilinhos de arroz a gente pode tirar de um cachinho de arroz, né? Então, o potencial transformador de uma pequena semente está na mão de cada um de nós. E aqui fica o convite. As sementes estão vindo em todas as latitudes e longitudes do nosso planeta. Se nós soubermos receber essa pequena semente que possa transformar e tocar o nosso coração de uma forma peculiar e diferente, a gente não tem ideia de quão feliz nós podemos ser depois dessas transformações, depois que essas sementes brotarem no nosso coração. Muito obrigada. Foi uma alegria dividir esse com vocês. Muito obrigada, que Jesus nos ampare e que as sementes do alto venham sempre a nos receber. O nosso coração vai estar aberto. Obrigada.